Vamos então conversar um pouco sobre a minha banda preferida, o Faun. Gente, já tô, como vocês podem ver aqui, eu sou uma super fã. E assim, eu não sou fã de muitas bandas, assim, eu não sou aquele tipo louco de fã que tem pôster, nunca fui. Pôster, tem as coisas assim, mas agora que eu fui no show, eu tenho um pôster. E eu tenho um pôster assinado, porque eu fui no VIP. Mas a questão é que Faun é uma banda alemã. Eles tocam, digamos assim, um folk pagão medieval. E é muito legal, é muito diferente. E eu gosto muito. Eles se aproveitam das histórias antigas, então, das lendas. Você tem um pouco de mitologia nas músicas deles, a gente tem um pouco de romances de cavalaria nas músicas deles. No próximo álbum, que é o Rex, que vai estar... que é essa capinha aqui que vai ser, eles vão lançar em setembro, eles vão ter uma música que se chama Nimue, e eles tocaram no show. Ouvimos então em primeira mão essa música, muito boa mesmo, e é sobre essa relação entre o Merlin e a Nimue. E se você é novo aqui no canal, você deve saber que eu sou apaixonada por lendas arturianas, o meu mestrado foi sobre isso, e eu continuo firme e forte nas lendas arturianas. Então eu fiquei muito feliz que a minha banda preferida acabou fazendo uma música se aproveitando dessas lendas, de uma parte dessas lendas. Então é muito interessante. Às vezes eles pegam poemas que foram escritos, sei lá, no século X, no século XII, e aí eles usam parte desse poema e eles criam a letra em cima desse poema e eles fazem uma mistura. Então eles cantam também em outras línguas que não são alemão ou inglês. E é muito legal, assim, realmente é uma experiência cultural. E eu acho que é uma das coisas mais fascinantes que tem sobre essa banda que eu gosto tanto. E é legal poder compartilhar isso. Eu tenho o meu canal é voltado para livros, mas existe vida fora dos livros, né?
E essa é uma das minhas fascinações. Fora dos livros, eu gosto muito desse estilo de música. E do folk em geral. Eles têm outras influências, por exemplo, música irlandesa, celta, então, tem flauta irlandesa, tem gaita de fole, tem outros tipos de flauta, existem muitos tipos de flauta, e flauta é o meu instrumento preferido. Eu tento tocar flautas, minhas flautinhas estão aqui atrás. Sim. As 3 flautas estão aqui atrás, eu não sei, existia uma outra nesta casa que eu não sei onde ela está. Mas ela está em algum lugar. Que foi a minha primeira, tá por aí. Eu não sou assim, né, uma super flautista e tal. Na verdade, eu ainda estou aprendendo, mas eu gosto muito e é um tipo de coisa que eu comecei a estudar, é um instrumento que eu comecei a estudar depois de adulta. Na verdade, eu tenho 31 anos e eu comecei a estudar flauta por conta própria aos 29. Ou seja, 2 anos atrás, em 2023. Na verdade, é agosto de 2023 e nós estamos em julho de 2025. Então, é claro que eu ainda estou bem pequenininha nesse percurso que vai durar anos. Mas o importante é que eu me divirto muito e que eu acho incrível. Eu não tive a oportunidade de ter uma educação musical quando eu era jovem, e isso, se Deus quiser, vai ser uma coisa que eu vou fazer pelos meus filhos, quando eu tiver meus filhos. Mas, pelo menos agora, depois de adulta, eu tenho essa oportunidade. E foi assim que, na verdade, eu descobri o Faun. Foi pela flauta irlandesa, e porque eles têm uma música muito famosa com a flauta irlandesa, que é Fiddler Clyde. Enfim, a maioria das músicas que eu tento tocar na flauta são do Faun, de qualquer forma. E todos os membros da banda são sensacionais, os que já passaram pela banda e os que estão na banda atual. Então, foi um fim de semana muito importante para mim. Eu estava esperando desde janeiro, quando eu vi que eles vinham para cá. Este canal começou em janeiro. Então, desde a criação do canal, foi mais ou menos ao mesmo tempo que eu comprei os ingressos para esse show. Então, saibam que todos os vídeos daqui, quer dizer, daqui não, tipo, antes deste, cujo show já passou, eu estava esperando por esse momento, pelo momento do show. E finalmente aconteceu. Eu tinha comprado camarote, eu não sabia direito, foi num lugar chamado Carioca Club. E eu nunca tinha ido, eu não sabia como era o camarote daquele lugar, mas eu pensei que eu queria um lugar assim para aproveitar e para ficar sentada também se eu precisasse. Eu não fiquei sentada, só na hora de esperar o show, mas eu tava esperando uma coisa tipo o Espaço Unimed, porque a gente foi no show da Zaz, uma cantora francesa, no Espaço Unimed, e ficamos no camarote, foi muito gostoso. Então eu esperava uma coisa meio assim, mas eu não tinha certeza, eu não sabia se a gente só ia ficar ali numa grade que tem, e aí eu não poderia ver direito o show, eu tava muito preocupada e não consegui ver, mas no fim, nossa, foi um lugar perfeito que a gente ficou, deu pra ver a banda perfeitamente, o show inteiro, e sem nenhuma cabeça na frente, porque esse é o meu medo. E assim, um mês antes da banda finalmente vir e fazer o show aqui, eu percebi que tinha o show, quer dizer, a parte do VIP. E, na verdade, eu percebi pelo Instagram, porque eu comentei lá que eu estava esperando muito por eles. E aí, umas 2 meninas curtiram o meu comentário, e aí eu percebi que no comentário delas, elas estavam falando que elas estavam esperando por eles e que elas estavam no VIP. Aí eu fiquei assim, VIP? Como assim VIP? E aí eu comprei o show VIP também. Foi muito legal. No show VIP a gente ganhou esse card aqui e o pôster
autografado e eles bateram um papo com a gente. Então eles tocaram 2 músicas de acordo com o Oliver, que é o vocalista da banda. Eles tocaram 2 músicas da forma como a banda começou. Então no começo eles não tinham essa questão do som como eles têm agora, era puramente a voz deles e uns instrumentos. E então eles tocaram 2 músicas pra gente, teve um momento de perguntas e respostas, e assim, não consegui pensar em nada de pergunta, porque eu tava muito tipo, oh meu Deus, e era tudo pertinho, assim, era eu e mais 13 pessoas, então, tipo, eu e o Sava, e mais 12, né, digamos assim, porque eu acabei arrastando o Sava pro show VIP comigo. E depois, no momento que eles foram assinar o pôster, aí a gente pôde conversar um pouco mais com eles. Então eu tive a oportunidade de falar, vocês são a minha banda preferida. E foi muito, muito legal. O pessoal da banda estava muito empenhado em falar português. E eu só pude falar um hallo e danke em alemão. Mas foi muito, muito legal. Eles são muito simpáticos. Deu pra... Todo mundo, quando você puxa assunto, assim, responde. Tipo, não que eles não iam responder, né? Mas, assim, eles responderam de uma forma, assim, muito simpática, muito aberta, assim, sabe? Que daria pra ficar batendo papo com eles. Então, foi muito legal. O Sava também teve o seu pôster autografado. Eu tenho 2 desse aqui agora. Só que assim, a música Feed the Clyde, que é a música famosa na parte da flauta irlandesa, tem um trecho que é muito parecida com uma música russa tradicional, que é Polyushka Polly. E aí o Sava resolveu perguntar para eles, nesse momento do pôster, se ele conhecia, né, essas músicas, essa música e tudo mais, se serviu de alguma inspiração. E foi muito interessante, porque como eles responderam, né, que como eles consomem, né, o conteúdo folk e tudo mais, as músicas e tal, tipo, querendo ou não, as coisas que... Isso acontece com todo mundo. Inclusive na literatura. As coisas que nós consumimos, a gente acaba internalizando e na hora de criar você tem essa inspiração. Então é muito interessante, porque eles falaram assim, na hora a gente já conhecia, mas na hora a gente compôs a música e tudo mais, e só depois que a gente percebeu que assim, nossa, olha, lembra a Polyushka Polly. Então, é muito interessante também ver esse processo artístico e conversar um pouquinho. Então, foi muito legal que eles também falaram sobre como a música deles, eles estavam focados na música deles para dar esperança pra gente, porque o mundo tá muito difícil, principalmente nesse campo político. A gente tem vários países à beira da guerra, ou no caso da Rússia e da Ucrânia, em guerra. Então, é bom ter esse espaço para uma esperança na humanidade. E foi muito inspirador encontrar com ele, assistir a banda tocando ao vivo as músicas que eu gosto tanto. E eu vou deixar aqui, para quem tem interesse, eu vou deixar o link das músicas que foram tocadas no show, dos clipes. E espero que vocês gostem. E é isso. Agora vamos para uma discussão que eu pensei que seria pertinente, principalmente para esse vídeo, em que, na verdade, eu falo mais da minha banda preferida do que de livros, e do meu fim de semana, que teve só um pouquinho de leitura, tipo, sei lá, meia hora de leitura num parque, o que foi uma experiência deliciosa, e eu esqueci de gravar, ou seja, eu só tenho essa foto, porque eu tirei a foto, mas eu não gravei. Vi gente comentando nesses canais maiores de pessoas que falam sobre livros, porque o meu canal é muito pequenininho, né? Gente, somos 80 e estou muito feliz com cada um de vocês, muito obrigada por me acompanhar. Mas nós somos uma comunidade pequenininha e eu já vi
no pessoal que tem canais maiores, que quando eles vão falar de outra coisa que é fora do universo literário, existem reclamações, tipo, quem é você para falar de filme, sei lá, quem é você para falar de tal assunto? E aí é muito engraçado isso, porque, ok, tipo, talvez o seu assunto principal seja livros, seja literatura, mas o que impede a pessoa de consumir outras coisas como hobby e falar delas também? Porque as pessoas, eu acredito, já que agora eu criei meu canal, criam canais, criam perfis no Instagram, criam blogs, criam newsletters para dividir sentimentos e para dividir coisas que as fascinam. Então, por que não? Só porque, tipo, a maioria do seu conteúdo é livro, não significa que ele tem que ser limitado a isso. Então, eu tomei essa liberdade de pegar e falar da minha banda e assim, gente, eu sei muito pouco de música. Eu não vou saber descrever muita coisa sobre isso, mas é uma música que toca o meu coração, é uma banda que eu acho muito legal e que, na verdade, consigo fazer uma total conexão com literatura, porque uma arte não é sozinha. Uma arte, por exemplo, a literatura, ela vai conversar com música, ela vai conversar com cinema, ela vai conversar com escultura, ela vai conversar com arquitetura, ela vai conversar com tudo, com todas as outras artes, porque, na verdade, um dos papéis da arte é você transpor os seus sentimentos de uma outra forma ou transpor algo, uma crítica, uma visão de mundo de uma outra forma que não é direta, não é assim, olha, estou me sentindo assim assado. Você vai poder usar esse estou me sentindo assim assado quer dizer, de uma outra forma, falar esse estou me sentindo assim assado de um outro jeito, pode ser com um ritmo, pode ser com uma pintura, pode ser com uma história num livro. Então, todas as artes, todas as formas de artes, elas são conectadas por isso. E se você fala de uma arte online, porque ela normalmente é o seu tipo, é o tipo que você mais se identifica, é o tipo que mais te fascina, mas isso não te impede de gostar dos outros tipos de arte e de ser fascinado por alguns deles, alguns artistas específicos desse outro tipo de arte. Não sei se eu tô fazendo sentido, porque como sempre nesse canal, quando eu começo a me empolgar num discurso, eu nunca sei se eu estou fazendo sentido. Então, assim, eu acho legal ter um canal e poder dividir com o pessoal que te segue, que te assiste e que participa. Então, por favor, participem. Por favor, deixem seus comentários aqui pra gente conversar. Eu acho legal ter outras reflexões fora do universo de livros, mesmo se o seu canal for majoritariamente sobre livros. Ou, por exemplo, sei lá, seu canal é sobre música, mas aí você vai e faz um vídeo sobre livro, por que não? Porque assim, o ser humano é muito complexo, a gente não cabe dentro de uma caixa. Então, por que tentar se colocar dentro de uma caixa ou tentar fazer com que seu canal fique dentro de uma caixa? Eu não sei se eu atingi o meu objetivo nessa discussão, porque na verdade é uma discussão completamente improvisada. Eu só sentei aqui e comecei a jogar um monte de palavras aqui. Mas eu espero que tenha feito sentido. Vamos fingir que estamos aqui num lugar conversando, eu e você, apesar de só ter eu e eu aqui nessa imagem. Mas deixem nos comentários as suas perspectivas sobre isso. E é isso. Tchau, tchau.